Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, baseada na lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico. E nessa temporada estamos estudando o tema, gente, mensagens. A verdade presente para os nossos dias. Um tema muito importante, fundamental para aquele jovem que está aí cantando a música do tema jovem, entendendo que não tem segredo para compartilhar a mensagem de Deus e sair por aí compartilhando o amor de Deus na prática com a mensagem de Deus para esse tempo. Pô, a gente está agora no segundo episódio, está sendo um momento especial, estamos estudando aí o contexto antes e o depois da mensagem principal, que a gente vai aprofundar ao longo dessa temporada, desse trimestre especial. Bom, eu tenho a alegria de receber aqui eles mais uma vez, eles nos ajudaram a abrir a temporada. Ela, gente, ela é musicista, toca piano, ela canta muito bem, cantou num grupo aí, gente, Som e Louvor aqui em São Paulo, fez história, hein, pessoal? Fantástico, hein? Esposa de um grande amigo meu, esposa do pastor Fábio Rodrigues. Érica, bem-vinda, Érica, mais uma vez ao nosso podcast. Que alegria poder receber você aqui, tá? E obrigado mais uma vez aí por ter topado estar aqui com a gente. Imagina, o prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar aqui. Eu também queria apresentar o pastor Alexandre de Moraes, Olá. Que é pastor distrital do Mandaqui, esposo da Regiane, pai da Beatriz e do Daniel. Já está aí na obra há 13 anos. Legal. E tem um canal especial, canal Papo para a Eternidade no YouTube. E você aproveita para seguir, que ele fala sobre assuntos muito interessantes, né, pastor? Inclusive, o Apocalipse está lá completinho, os 22 capítulos lá. Que a gente fez na pandemia. Que legal, que legal. Tudo bem com vocês, gente? Tudo jóia, cara. Estamos aqui com o Cândido também. Rapaz, seu colega, eu vi que é seu colega de turma. Eu estudei aos pés do Cândido, lá em Londrina. Se tivesse combinado, não dava certo, né? Rapaz, melhor do que isso impossível. Aos pés de Cândido em Londrina, aprendi tudo sobre missão urbana. Cândido aí está há 13 anos no ministério. Começou lá em Brasília, agora está em São Paulo, pertinho da gente aí. Prazer sempre te ver, viu? Tamo junto, meu amigo. Obrigado, Alexandre. Sempre muito bom estar com vocês aqui, a Érica. E também junto com esse meu brother, o pai da matéria, o dono desse podcast, Eita, pastor Deus. Fabrício Leão, que dispensa apresentações, é o pai do Fabricinho, esposo da Aline, líder dos jovens, da música e da comunicação aqui da Paulista Leste, e que, por sinal, tem feito um excelente trabalho mobilizando essa juventude para mais perto de Deus e para mais perto da Bíblia. Bom demais estar contigo aqui, viu, brother? Que legal. Prazer é nosso, tá? Meu sonho é mandar aqui, viu? Mas tem algumas pessoas aí que já chegaram antes que eu, né? Não tem muito o que fazer não, né? Mas eu tava tentando cantar a música no começo do episódio aqui, né? E é legal, né? Pensar nessa música, eu vou, né? E a gente pode dizer isso de muitas formas. Até a Missão Caleb, que é um grande sonho de ver a galera mobilizada aí, né? Dando essa resposta para Deus aí. Temos aí já nos aproximando aí do momento forte, alto do ano aí. Estamos no mês de abril, daqui a pouco as inscrições, e eu já tô com minha camiseta aqui, viu? É isso aí, tema do ano, tá ali do lado, todo mundo ativo também na missão aí. Temos nosso ranking. E eu creio também, viu? A pessoa que é só ela também crê, viu? Eu vou e eu creio. Uma abordagem grande também, uma grande vontade de cumprir a missão, né? Estou aqui também vestindo a camisa mais uma vez, um projeto específico da igreja, com um grupo especial. Temos mais de quase 80 jovens aqui em São Paulo, né? Você está liderando ali juntos aqui em São Paulo. Mas temos mais de 1.000 na América do Sul, né? Dedicando uma vida em missão. E nossa equipe está lá no Pão Filho, hein? Que a legal. equipe do Projeto Uma Missão. Um beijo para eles aí. Tem feito um lindo trabalho já naquele distrito. Estamos aqui trabalhando, lutando para plantar uma nova igreja. Vai ser... Eu acho que até ao longo do ano eles vão estar por aqui, algum deles no podcast, certeza, né? Com que certeza, bacana, muito com bom. certeza. Inclusive, eu conheci esses jovens, são uma bênção mesmo, e todos os jovens que estão assistindo a gente e quiserem também entrar em contato com a gente lá na Comportagem, É isso aí. APL, segue a gente no Instagram, @ComportagemAPL, que a gente vai estar esperando vocês. Bom, são muitas opções locais, projetos de férias, projeto dedicado de um ano, ou na comportagem, cumprindo a missão. O importante é estar envolvido aí na missão. Tem tudo a ver, viu? Tudo a ver com o tema da semana. E antes disso, eu queria desafiar você a seguir a gente mais uma vez aí, nosso perfil do Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanhando também não só as atividades do ano, os grandes eventos, treinamentos, capacitações, mas também estando aí atento, né, ao que vai acontecer em cada episódio do podcast, bastidores, o tema da semana, quem vai estar gravando. Você pode acompanhar nosso podcast. Também quer acompanhar nosso podcast em vídeo, você pode acompanhar nosso conteúdo ali. Já segue nosso canal, Paulista Leste.
Vamos para cima e aproveitar cada episódio, compartilhar esse conteúdo, tanto em vídeo quanto em áudio, da forma que você achar melhor, tá bom? Então já fomos apresentados, mais uma vez, e eu quero pedir agora ao pastor Alexandre que faça uma oração, porque o tema de hoje também é bem legal, viu? É muito interessante, e eu queria desafiar você agora a orar pela gente, orar por quem vai estar acompanhando também em casa, para que a gente tenha um momento de estudo e crescimento ao ter contato com a palavra de Deus. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que está nos dando de estudarmos a Tua palavra. Amém. Pedimos o perdão dos nossos pecados, Pai. Pedimos que Teus santos anjos celestiais continuem ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Pedimos o batismo do Teu Santo Espírito, nos dando sabedoria, entendimento e capacidade para cumprirmos o Teu querer, a Tua vontade em nossa vida, Pai. Amém. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, pastor Alexandre, mais uma vez, tá? Por estar aqui com a gente. Bom, nós estamos aqui no nosso segundo episódio, gente. Acabamos de conversar um pouquinho sobre a realidade que Jesus já venceu, Satanás perdeu. Essa é a grande mensagem do Apocalipse. E chegamos a um momento especial aqui, hein, gente? Que a gente vai trocar uma ideia muito interessante aqui. Inclusive tem aqui no subtítulo aqui um tema que é muito recorrente aí no meio cristão evangélico. Mas o tema da semana é bem interessante, bem curioso, já de cara. Momento predestinado. Que momento é esse que já foi predestinado na Bíblia, que Jesus já apontou em sua palavra, que a gente vivenciaria? Momento final de tudo. Já posso dar um spoiler aqui de uma grande colheita que aguarda toda a terra, né? Toda a terra vai participar desse momento especial aí. Momento predestinado é o tema do episódio de hoje, e o texto base está em Apocalipse capítulo 14. Após a mensagem, que nós vamos estudar com mais detalhes aqui nessa temporada, chegamos aqui ao momento onde a Bíblia apresenta o ponto importante, o mais importante do que vai acontecer após essa grande mensagem ser dada para todo mundo. A partir do verso 14, do capítulo 14 de Apocalipse, está assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, ou filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a cera da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Verso 15, então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estágios. Aqui uma descrição bem interessante, né? Há aqui uma descrição de uma colheita, né, de uma roça de trigo. Esses grãos são retirados, colhidos. É dado outra ordem para que esses mensageiros saiam para também fazer uma colheita. E enquanto um grão é levado para o céu, é levado para estar no celeiro de Deus, as uvas, que é um outro símbolo, é tirada e colhida para ser esmagada e destruída. É uma cena meio que caótica. Imagina até os símbolos de cavalos andando. Vai ser tanta uva esmagada que o sangue vai chegar no cabresto dos cavalos. Imagina que negócio, é loucura, né? Um negócio uma cena muito forte. Eles são lançados no lagar para ser pisados no lagar da cólera de Deus, né? Enquanto o grupo é salvo, um outro é destruído. Mas uma coisa é fato, né? Todo mundo vai participar da colheita. E é interessante. Há um momento predestinado, segundo a Bíblia, para isso acontecer. E eu queria desde já pedir a vocês aí, os especialistas, né, em memes, aqui, já vi aqui nos bastidores, o pessoal tudo atualizado, não precisa buscar fonte externa nenhuma para entender. Eu vejo e entendo tudo aqui, cara, porque é da minha geração, né?
Mas vamos lá, né, gente? Qual foi a impressão que vocês tiveram? Tem uma descrição bem legal, vi alguns detalhes aqui da charge. A Agatha Lemos e o José Hilton estão de parabéns, porque toda semana tem uma charge que tenta ilustrar o tema da semana. Qual a impressão que vocês tiveram aí da tirinha da semana? A Érica é a sumidade no E assunto. houve silêncio, né? A Érica é a sumidade no assunto, então a gente vai deixar ela falar primeiro, né? Certo, com certeza. Mas aqui, ó, pelo que eu pude entender, existe a plantação e Deus falando, poderia ser você e eu, mas você não está fazendo a sua parte. Aí por isso que tem aqui, ó, uma pessoa sozinha para colher os trigos, né? No caso. Boa, Mais ou menos Na isso. verdade, mais ou menos isso. Na verdade, o que eu entendi foi que essa imagem é o que não está acontecendo, né? Jesus falando assim, ó, poderia ser você lá na plantação, trabalhando comigo, mas você não colabora, então, tipo assim, ele não está lá. Essa é uma imagem só da imaginação, assim, da expectativa, que não é a realidade, né? Interessante, né? Cada um olha e tem uma perspectiva diferente, né? Vamos ouvir a sumidade agora. Né? Agora você desempata. Vamos ver Primeiro ponto que a mensagem é revelada, né? Você tem uma mensagem para pregar, é Jesus que está escrevendo, não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que ele revelou. Segunda coisa é que essa mensagem santa, pura, verdadeira, ele confiou a nós pecadores a compartilharmos as pessoas, né? E isso é incrível. Que confiança tremenda ele tem em revelar a palavra e colocar na nossa mão pra gente. E contar com a gente, né? E contar com a gente. E podemos acelerar, né? Ainda que as pessoas que dizem que não, que tem um tempo determinado, específico, dia, hora, tal, mas eu ainda creio que, assim como ele pediu para o povo andar 40 anos no deserto por causa da infidelidade, de repente, você que pensa aí que ele está demorando de voltar, levanta aí da cadeira, levanta do sofá e acelera para ele voltar rápido, né? Seria bem diferente, né? Se todo mundo fosse para a Seara, né? É. Que a colheita vai acontecer. Imagina só que momento especial onde ele vai voltar. Na verdade, a colheita está acontecendo agora, né? Os campos já estão... Nos dias de Jesus, ele já falou que estava maduro. Imagine agora, hein? Imagina. Mas uma coisa é certa, né? Deus revelou aqui para João, né? Passou essa carta para ele, chegou até nós, né? O que iria acontecer no futuro com sua igreja, né? A sua igreja seria desafiada a levar uma mensagem distintiva antes da sua volta. E é interessante porque essa mensagem é dada, ela deve ser pregada a todo mundo, e após isso, como ele já mencionou, né, vai ter uma grande colheita. Mas só após a mensagem ser pregada. E há um momento predestinado, já apresentado na profecia bíblica para isso. Além do momento, existe, e o tempo já chegou, né? Já estamos vendo os momentos finais, né? Já não tem mais nem muita coisa para fazer. Temos que correr porque é urgente, porque o tempo está acabando. E a Bíblia já apresentou esse tempo, né, na história, na profecia bíblica. Mas existe uma mensagem, né, que foi predestinada para esse tempo, uma mensagem exclusiva. Você poderia, pastor Cândido, dizer que mensagem é essa? Eu achei interessante essa parte aqui do contexto, domingo, da nossa lição, uma lembrança de que Deus sempre se comunicou, Deus sempre falou com o seu povo em diferentes momentos da história, desde lá da criação, o dilúvio, enfim, todos os momentos da história, Deus tem uma mensagem importante para esse tempo presente. E com a nossa geração não seria diferente. Nos últimos dias da história da humanidade, Deus também tem uma mensagem. E eu gostei de uma palavra que você utilizou, pastor Fabrício, que a lição também traz. O Apocalipse descreve essa mensagem como uma mensagem urgente, que deve ser levada a todo mundo. E quando a gente pensa em lição no contexto, lição dos jovens, a gente lembra, claro, do Ministério Jovem. Nós queremos ser essa geração que vai levar a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Então, se tem alguma coisa predestinada, também já era a mensagem que a gente tinha que pregar para esse tempo, nessa geração. Deus tem uma mensagem, né? Com certeza. Interessante, né? E uma mensagem que a Bíblia chama de presente, né? Na verdade, para aquele momento, né? Foi assim com Noé, foi assim com João Batista, né? Foi assim no período da Reforma Protestante. Deus tinha uma mensagem, claro, volta para a Bíblia, salvação é pela fé, né? Deus tem uma mensagem também para esses dias que antecedem, né, a volta de Jesus, nesses eventos finais, nesse momento final da história da humanidade. E estamos diante dessa mensagem. Vamos estudar essa temporada toda, especificamente, detalhadamente, que mensagem é essa,
porque é tão importante a gente compreender, entender essa mensagem, que é uma mensagem linda, incrível, de um Deus que está conclamando a humanidade a tomar uma posição ao seu lado, né? Ao enviar a sua mensagem, ele nos predestinou para que a gente pudesse fazer parte, ele nos chamou para fazer parte, né? Escolher fazer parte, né? Ser colaborador dessa mensagem. Embora ele não dependa da gente, mas ele conta com a gente, né? É muito legal isso, pensar nisso, né? Show. Érica, você poderia nos ajudar aqui? Eu sei que você já tá a lição toda arriscada ali, né? Toda gripada, rapaz. Deus não só tem uma mensagem predestinada para esse tempo, né? Deus também já definiu que haveria uma colheita predestinada. Verdade. É isso aí, Érica. Em Apocalipse 14 descreve 2 colheitas, né? A de grãos, que representa os justos, salvos, enquanto existia também a colheita de uvas, que representa os ímpios perdidos. E ambas essas colheitas estarão totalmente maduras. Aqui, cada semente que foi plantada está plenamente desenvolvida no momento certo aqui que vai acontecer essa colheita. E essa colheita, ela é descrita no momento, especialmente da volta de Jesus, né? Exatamente. É bem interessante isso, né? A colheita do trigo ali, ela vem, acontece. Vai ter um momento também específico, né? Onde depois de um outro período, que é outro tema também, a gente vai tratar disso também, onde as uvas que representam os ímpios também serão destruídas e esmagadas, tanto com a primeira vinda, a segunda vinda dele, como depois também definitivamente, né? Eu fico me lembrando, né? Porque Amós disse que nesse período, né, de sacudidura, de cada um terá que tomar uma decisão ao lado de Cristo, há uma promessa, né? A promessa de que nenhum grão cairá fora da peneira, né? Deus sempre teve esse cuidado de dizer assim, olha, quem decidir ser trigo, ele não vai ficar fora, ele não vai se perder, ele não vai ficar no meio do caminho. É muito precioso para mim, não é? E ele até se apresentou como sendo trigo também, né? Porque foi morto e tal, foi moído, para a gente poder ter vida, etc e tal. E aqui tem até uma parte... Pois não? Tem até uma parte aqui que fala o seguinte, apesar de não ser impossível, pode ser bastante improvável que alguém que constantemente faz escolhas ruins, na crise final, faça a escolha certa. Ou seja, se a pessoa está fazendo sempre escolhas ruins, ela não vai mudar, né? Pois Jesus não altera o caráter das pessoas em sua vinda. Uau. Interessante, hein? Por isso que é uma colheita, né? Sim, sim. Então, para ter a colheita tem que ser jogado grão, tem que crescer, se desenvolver, dar fruto. Na vida a gente já tem colheitas. Eu gostei muito do que a Érica falou. Tinha um professor no seminário que ele falava assim, eu serei o que eu estou sendo. E tinha outro professor, o Emilson, que falava assim, as pessoas mudam, mas é bem pouquinho. É bem pouquinho. Então, é o que a gente vai escolhendo, praticando, a gente vai fortalecendo um estilo, né? Uma tendência que vai ser o resultado final da vida mesmo. Ok. Mais algum comentário sobre isso aqui? Sobre essa questão da colheita predestinada? Você até mencionou, né? A questão de, possivelmente o autor aqui da lição deve estar dando uma cutucada em alguns que creem nessa questão da predestinação. Porque né? tem alguns que falam que... Calvinistas, né? Os calvinistas falam, tem gente predestinado para salvação e outros? E predestinado para perdição. Veja, Deus não quer robôs, né? Ele não criou. Ele criou pessoas autônomas, ele criou pessoas que têm o livre-arbítrio. Tem um teólogo famoso aí que essa semana, até uns dias atrás aí, ele fez um sermão aí no YouTube falando que o livre-arbítrio é uma falácia. O livre-arbítrio é uma falácia. É doutrina calvinista, é verdade, vem de Calvino lá. A reforma protestante não terminou lá em 1500, eles trilharam um importante caminho, deram importantíssimas contribuições, mas não fechou o entendimento. E a nossa geração é a geração mais privilegiada. Que deve continuar, né? E temos uma responsabilidade absurda. Então, todos nós somos predestinados, sim, por Deus para a salvação. Você tem a oportunidade da salvação. Jesus Cristo morreu por você. A pergunta é se você quer. Né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, nem todos querem. A verdade é essa. O trigo e o joio estão ali. O fato de falar que Satanás semeou o joio no meio do trigo não significa que aquilo ali é definitivo, porque Deus tem poder para transformar o joio em trigo. Uhum. E ele vem colher o trigo.
Agora, se você quer permanecer joio, fazer o quê, né? Deus sabe, né? E já definiu que ele vai fazer uma grande colheita, né? Deus saber antecipadamente não significa Que determinar. vai definir quem é joio e quem é trigo, quem é joio e quem é uva, né? Quem vai ser levado para o céu ou quem vai ser esmagado. Até destruído, né? porque se uma pessoa, como foi mencionado, né, a Erika mencionou assim, faz escolhas ruins e tal, e ela vai formando um caráter, um estilo de vida, uma visão de existência. Se Deus levasse essa pessoa para o céu, para essa pessoa ia ser o inferno. Uhum. Por isso que a escolha é importante. A pessoa tem que ser livre para escolher. E se ela escolhe servir a Deus, amar a Deus, andar nos seus caminhos, louvar, viver uma vida de adoração, o céu vai ser o céu. Mas para uma pessoa que tenha escolhido uma rota diferente, Deus levar essa pessoa à força para o céu seria condenar essa pessoa a uma espécie de inferno. E tem uma galera aí que defende que todos vão ser salvos, universalismo, né? né? Até Satanás vai ser salvo, né? Rob Bell, né? Rob Bell. O amor venceu. Winds, O amor venceu. Então, isso é uma falácia, né? Na verdade, o que acontece é que Satanás, ele conseguiu ao longo do tempo inverter, porque ele colocou o mal não sendo tão mal. Uhum. Só que Deus é mal. Deus é o juiz. Deus é o executor. Deus é aquele que está preparado para executar e tem prazer nessa obra. Sendo que o texto que foi lido aqui, Isaías fala a obra estranha do Senhor. Inaudito. Né? É uma obra estranha. Deus não tem prazer nisso que foi falado, mas é fato que vai acontecer. Fato que vai acontecer. Bom, haverá uma colheita predestinada, né? Já está seguro isso na Bíblia, já descreveu isso. É um momento realmente aterrador. A gente imagina essa cena, né? Dos ímpios que serão esmagados pela cólera de Deus, né? Destruídos, né? Um ato realmente estranho de Deus, né? Isaías já mencionou também isso. É muito interessante a gente perceber que a colheita é algo que vai acontecer independente da gente. Isso vai acontecer. O que depende da gente, que é o mais importante, é escolher de que lado a gente quer estar. E a Bíblia toca num ponto importante, né, Cândido? Porque a Bíblia menciona quem é que vai vir para colher, né? E ele é chamado aqui de filho do homem, não é isso? Queria até se nos ajudasse a compreender. Acho que o pastor Alexandre, perdão, estava aqui para me ajudar. Não, aqui. foi profecia. Vai profecia é Eu revelação. vi assim, olhar dele, deixa eu falar. Pastor Alexandre aí, filho do homem. O que a Bíblia chama Jesus também? Tem outros títulos usados a ele, tem identificado de várias formas, mas ele é chamado de filho do homem. Que tipo de segurança ou de esperança isso poderia dar para mim, para quem está nos acompanhando ou nos assistindo agora? Primeiro que, pegando naquela ideia que Satanás transformou o caráter de Deus naquele Deus irado, maldoso e tal, então agora ele vem como filho do homem, um de nós. O juiz, e quando você conversa com as pessoas, quem é o juiz? É quase automático, nos estudos que eu dou, nas interações, o pessoal fala assim, é o pai é o juiz. Uhum. Filho Quase é o advogado. O filho é o advogado, é o intercessor e tal. Legal isso, mas a verdade é que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Satanás conseguiu sim transtornar o caráter de Deus e Cristo é a maior revelação. Por isso o livro de Apocalipse, né, revelação de Jesus Cristo, porque Cristo revela o caráter do Pai. E nada mais satisfatório a gente saber que o nosso juiz é o nosso advogado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, né? A não ser que você não aceite, né? Então, Jesus, o Filho do Homem, é aquele que veio aqui, aquele que pisou nessa terra, que sofreu nessa terra, que morreu na cruz do Calvário, revelou o caráter, ele tem toda a autoridade para julgar, e ele vai julgar como Filho do Homem. Também carregado na profecia, que Daniel introduz essa ideia de Filho do Homem, no livro de Daniel, capítulo 7, verdade. Construindo a ideia, dentro da cultura judaica até, de um ser divino. O Messias, ele é divino. Ele é uma espécie que não há para aqui na Terra. Então, Jesus Cristo é Deus. Homem Deus, também. Deus. Interessante, né? Fiquei até lembrando agora, você ficou aqui mencionando, né? Ellen White diz que quando Cristo decide assumir a forma humana, ele
cria laços com a humanidade que jamais poderão ser desfeitos. Né? Então, eu fico tentando imaginar, né? Satanás fazendo um barulho e tal, e criando todo um panorama falso a respeito do caráter de Deus. Aí o próprio Deus vem e se torna ser humano. A encarnação foi um ato eterno e definitivo. Já pensou? Nunca mais vai deixar de ser. Quando eu perguntei sobre isso, eu fiquei pensando, mas é legal você pensar agora, tem alguém no céu, já da minha família, me representando. Temos um conterrâneo na Trindade. Já pensou, cara? É muito louco pensar nisso, né? É uma segurança muito grande, né? Quando você está no hospital, tem alguém ali sofrendo. Não, tem alguém da nossa família já lá. Uf. Ah, tá tendo ali uma situação, uma decisão que está sendo tomada. Não, já tem alguém da minha família lá dentro. Já dá aquele... Opa, já tô lá, já tem alguém lá no meu lugar, né? Tô tomando compartilhando alguma coisa, não, já tem alguém lá para pegar pra gente, né? É legal pensar, né, de que quem vai vir colher, segundo a Bíblia, é o mesmo Jesus que veio aqui morrer, né? É o mesmo Jesus. Tem algumas pessoas que subiu... diminuem ele por causa do termo filho do homem, né? Ah, filho do homem, então ele é um semideus, tal. Mas o termo que João usa, né? Olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem. Então, essa figura de linguagem, que é o hebraísmo aí, né? Que ele usa, o filho vindo sobre nuvens, é um atributo de divindade. Ele não é um ser inferior, ele é um com o Pai. Ele é Deus e vem com as nuvens, né? No juízo vem com as nuvens, Apocalipse 1:7, vem com as nuvens e todo olho verá. Do Deus Todo-Poderoso, né? E isso é estabelecido lá no Sinai, onde aquela nuvem se apresenta para entregar os mandamentos. A Shekinah no santuário terrestre, né? A nuvem, então, é a presença de Deus. E Cristo é a palavra. É onde a palavra se revela. Visivelmente, audivelmente, você pode tocar nela. Bom, entendeu? Muito doido, muito bom. Não tem nada de comum pensar Jesus como filho do homem como diminuindo, né, quem ele é, a divindade dele. Ao contrário, né? Essa capacidade, achei muito legal um tempo atrás, eu lendo sobre isso, né? Diz que Jesus se tornou filho do homem para nos dar a possibilidade de escolhermos ser filhos de Deus. Então, ele tornou-se homem, não para entender o seu ser humano, né? Ah, vou sofrer, onde é que o calo aperta ali para saber onde é que dói. Não. Ele se tornou filho do homem para que a gente olhasse para ele. Opa, Deus é assim. É para a gente entender, não ele entender a gente, né? E se fazer entendido, né? Ele é o caminho. E ele vai vir para buscar ele mesmo. Achei fantástico isso aqui. Bom, ele é o nosso representante. Eu queria já pedir a vocês aqui também, para essa parte aqui do hipertexto, a palavra-chave da semana não poderia ser outra, né, gente? Colheita. Há um momento predestinado para a colheita, né? E a Bíblia aqui fala de uma grande colheita que vai ser feita. O Filho do Homem vai fazer essa colheita, né? E ele pretende fazer isso para salvar. Ele quer vir buscar aqueles que o aceitaram como Salvador, que fizeram dele seu advogado pessoal, né? Vai vir buscar para buscar. Da mesma forma que subiu, vai voltar. E essa colheita será realizada em breve, né? O que diz a Bíblia. Em breve ele prometeu voltar, né? E Deus pretende vir buscar a sua igreja. Esse é o desejo dele. É o sonho dele, né? É a vontade dele. Para isso ele providenciou uma colheita. A volta de Jesus é, sem dúvida, a melhor notícia de todos os tempos, né? Porque é o momento onde ele vai vir buscar aqueles que esperaram a sua promessa. Eu queria até começar aqui pelo Cândido. Você tem um texto aí que você separou e que palavra você queria acrescentar aqui para a gente formar juntos aqui a nossa rede semântica? Pastor Fabrício, eu escolhi aqui o texto de Mateus 24:14. Para mim, um texto muito importante que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, na minha rede semântica, aqui junto com a palavra colheita, eu coloco pregação. Pregação. A colheita, no meu entendimento, é uma resposta à proclamação do evangelho. Alguns aceitam, outros não. Então, sem a pregação, para mim, não faz nem sentido. Não faz sentido, né? A colheita. Ok. E você, Érica, qual é o texto que você escolheu? Qual é a palavra que você queria acrescentar na nossa rede semântica? Colocou aqui, pregação. O que mais? Marcos 4:29, que diz o seguinte: E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa.
A minha palavra é separação. Nossa. Interessante. E é interessante, porque a colheita, né, eu cresci no campo, é uma coisa inevitável, né? Enquanto papai, a gente plantava arroz, né, no Piauí e tal, e quando ia colher, era interessante, né? Porque na colheita cortava ali a palha com o grão e tal, colocava tudo, era bem rústico, né? Não tinha uma máquina colhendo, pegava os feixes, colocava ali em cima ou no chão, tinha o que chamava de giral, que era uma espécie de mesa rústica de madeira, que um outro já ia pegando o arroz, ia batendo assim, e o grão caía, misturava com a palha, e vinha um cara caminhando com a bota, e deixava pedra e terra, mas já tinha outro cara lá peneirando, geralmente contra o vento, tirava a palha, tirava a pedra, tirava a terra, ficava só o grão. E o que você falou é uma grande verdade, né? A colheita, ela implica naturalmente na questão da separação. Porque Deus, ele quer o grão, né? Ele quer buscar aqueles que acreditarem em sua promessa. Pastor Alexandre! Eu escolhi Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá, do modo como vistes subir. E a palavra que eu escolhi são 2, na verdade, é trigo versus joio. Que se eu tenho uma colheita, eu tenho 2 tipos. Eu tenho a colheita que vai ser feita para Deus e a colheita, infelizmente, como você disse aí, da palha, da terra, da pedra, que vai ser jogado fora. Então, nesse processo da mensagem, quando você deixa de ser um missionário, porque Ellen White tem uma frase que eu gosto muito dela, todo aquele que nasce verdadeiramente no reino de Deus nasce como um missionário. A missão, ela não é uma opção. A missão não é se eu estou a fim de fazer ou não. Então os anjos aqui viraram para eles, o que vocês estão olhando para o céu? Bora olhar para a terra, gente, agora... Porque ditas essas palavras, antes Jesus falou, vocês vão receber o poder do alto se vocês são minhas testemunhas. Então vocês estão olhando para o céu por quê? Bora olhar para a terra, bora pregar o evangelho, porque do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Então a missão não é uma opção. Na verdade, quando você deixa de ser um missionário, usando o seu dom e o talento, você não está cumprindo a palavra de Deus. E se você não estiver cumprindo a palavra de Deus, a pergunta é, você é trigo? Ou você é joio? Entendeu? E é isso aí. Forte, hein? Forte, é isso aí. Então não dá para você ser as duas coisas, uma coisa ou outra. Interessante, né, que o joio, né, é muito parecido com o trigo, né? E eles vão permanecer juntos até a colheita, né? Mas quando a gente percebe, né, olhando de perto e apertando, não sei se já pegou um grão que não tem nada dentro, o trigo, né, o fruto, ele necessariamente ele se multiplica. Não tem como. Ele cresce. E não é só pelos frutos que a gente é conhecido, né? A gente vai perceber, no final de tudo, quem vivia uma vida íntegra, né? Completa, integral, o trigo ali, ou quem era só casca. Uhum. E quem não vive a missão está vivendo uma casca, uma aparência, né? Aparência. Mesmo dentro da igreja. E aqui cabe uma pergunta que fala, está aqui na lição, que fala o seguinte, Jesus colherá o que de você? Que é para a gente refletir, né? Uhum. O que a gente está plantando? Yes. Porque nesse momento, essa pergunta é algo para a gente analisar e refletir sobre a nossa vida. Uhum. É isso aí, então a gente tem essa opção, né? Você e eu somos livres. A colheita já foi predestinada, o Filho do Homem vai vir, é inevitável. Precisamos escolher de que lado a gente vai estar, ou daqueles que vão estar trabalhando e aproveitando a bênção de poder compartilhar isso com outros,
de anunciar essa colheita para outros, o privilégio de recebermos, de dividirmos com os outros a mesma mensagem que um dia alcançou o nosso coração, né? Então, realmente, a colheita é algo esperado, tem que ser algo esperado. Assim, igualzinho o cara dá. Tem coisa melhor do que se plantar e colher. E assim funciona a colheita, né? É uma coisa que vai envolver todos, e para colher tem que plantar, não tem para onde correr. E não dá também. para esconder também, né? É verdade. Não dá para ser E hipócrita. quem planta, Se você não plantar adianta. abacaxi, você vai colher abacaxi, É isso mano. aí. Não tem como Quem colher outra planta, coisa. quem planta vai colher. É algo inevitável, né? Hum. Caminhando agora para o final aqui, eu queria pedir ajuda do pastor Cândido. Chegamos aqui a uma realidade descrita na Bíblia, né? A realidade de que aqueles que andam com Jesus vivem uma experiência de vitória. E a gente imagina, às vezes, vitória no contexto, né? Que a gente vê por aí, né? Ou seja, não tem fracasso, não tem problema, não tem morte, né? Não tem desemprego. Que tipo de vitória, que experiência de vitória é essa que Deus espera que tenham todos aqueles que um dia aceitaram fazer parte dessa grande colheita? Então, pastor Fabrício, eu entendo que aqui, na sequência, a lição vai construindo um entendimento com a gente. Se a gente está falando de colheita, eu penso inevitavelmente, como você já até mencionou a palavra, o fruto. Então, essa parte aqui da lição, para mim, fala sobre perfeição aos olhos de Deus. Lá no Gênesis, Deus fala para Abraão assim, seja perfeito. E perfeição na Bíblia não é ausência de pecado, de problema, de inadequação. Perfeição é crescimento saudável. Então, a experiência da vitória é quando você aceita a vitória de Cristo em seu favor, você começa a crescer, se desenvolver. O fruto amadurece. É como quando Paulo escreve lá sobre o fruto do Espírito, e a gente não entra no mérito, né, se eram frutos, enfim, se era o gomo da laranja, etc. Mas quando a gente olha lá para o resultado, o amadurecimento daquelas características como o fruto da presença, da ação do Espírito na vida dos seus seguidores, seguidores de Cristo, a gente vê que é inevitável o crescimento, o amadurecimento. Muita gente fala assim, eu aceitei Jesus, mas paciência não é comigo, fidelidade não é comigo. Eu sempre costumo dizer que o fruto em quem nasceu do Espírito, o fruto está lá. Ele pode ainda não ter crescido até a sua máxima expressão, não amadureceu. Uhum. Uma manga não é manga só quando ela está madura. Até uma manguinha pequena, verde, ali ainda incipiente, ainda olha, já é uma manga. Então, eu acredito que a experiência da vitória é a gente que recebeu o Espírito, aceitou a vitória de Cristo em nosso favor, a gente continuar crescendo e se desenvolvendo. E uma palavra inevitável aqui, para essa experiência do crescimento, é a palavra santificação, que é uma caminhada, é continuar, é avançar, é não desistir. E isso aqui é o que Deus deseja fazer na nossa vida, né? Como a escritora Ellen White escreveu, não é uma obra de um dia, de uma semana, de um ano, é uma obra de uma vida inteira. Então essa é a experiência da vitória, continuar caminhando e crescendo na graça, no conhecimento de Cristo. Amém. Até receber a coroa, né? Exatamente. Até receber a coroa. Alguém mais queria comentar sobre isso aqui? Sobre essa experiência de vitória? A gente aprendeu aqui no final aqui sobre essa questão desse amadurecimento, né? Eu até achei legal aqui, né? Eu perguntei e logo respondi, né? A gente foi mal aí. Por favor. Mas achei legal. Assim como acontece na natureza, acontece na graça. Não pode haver vida sem crescimento, né? Ou você cresce ou morre. Exatamente. Se não cresceu, é porque está morto, né? É engraçado, né? Mas é a mesma coisa na agricultura, é também assim na graça, né? Na graça de Deus. O amadurecimento do grão representa o processo de todos aqueles que são transformados pela graça. Então há um processo de transformação, né? Você enfrenta, como Cristo também passou por um momento desafiador, né? De ter que enfrentar Satanás, de ter que passar por momentos difíceis, né? De enfrentar uma coroa de espinhos, morrer, etc e tal. Mas a Bíblia agora apresenta ele sentado em uma nuvem com uma coroa, né? E é a mesma experiência que ele quer que todo aquele que um dia entregou o coração a ele também experimente, né? Uhum. Transformados pela graça, motivados pelo amor e tem uma vida de obediência para a glória de Cristo, né? A gente tem aprendido pouco a pouco, né, que nossas obras elas não existem para nos garantir nada. Nossas obras existem para glorificar nosso Pai que está nos céus, né? E essa experiência de alguém que vive uma experiência de vitória, né? Viver uma vida para a glória de Deus, né? Ser essa manguinha, mas que vai crescendo e amadurecendo, né? Por estar conectado à videira, né? Que o Senhor nos ajude a crescer, né? Porque o plano de Deus é que a gente cresça
até também recebemos nas suas mãos aí a coroa da vida eterna. Bom, eu queria ouvi-los agora, aqui a Érica e o pastor Alexandre. Deus, além de destinar uma mensagem, uma colheita, né, para um tempo da história, etc., qual que é o destino do caráter? Como é que funciona essa questão do caráter? Você até já deu um spoilerzinho aí, né? Cara, coisa que a gente muda ali minutos antes da gente participar da colheita. O que Deus espera do caráter daqueles que um dia aceitaram a mensagem dele e entregaram o coração para ele? Inclusive, tem até algumas pessoas que falam assim, eu vou aproveitar minha juventude, no final da vida eu me entrego a Deus, porque é só pedir perdão, né? Não tem problema nenhum. Uhum. E a gente vê que não é isso. Porque o nosso caráter, ele vai do jeitinho que a gente está construindo aqui na Terra, né? E tem uma parte interessante da lição que diz: a colheita da vida é o caráter, e é isso que determina o destino, tanto para esta vida como para a futura. Então, nós temos que prestar atenção o que nós estamos fazendo com o nosso caráter, né? Porque o caráter determina as nossas ações. Uhum. Então, como que a gente está se abastecendo? O que nós estamos reagindo, procurando, vendo, né? Porque é realmente algo muito importante e assim, é algo assim urgente. E tem mais uma palavra, mas eu não consigo lembrar. Uma palavra assim que é como se fosse muito, muito importante. Necessária? Não, Fundamental. não é. Fundamental. Porque isso aqui é caso de vida ou morte, né? Vida ou morte. O dia para desenvolver o caráter de Cristo na nossa vida é agora, né? Exatamente. Não é depois. Pastor Alexandre? Eu fico pensando assim, né? Depois da Revolução Francesa, do Iluminismo, o ser humano meio que ficou arrogante, achando que ia resolver todos os problemas. Uhum. E quando a gente olha para o mundo, os mesmos problemas estão aí. A maldade impera, né? A destruição impera. E aí a gente não gosta muito, né? Hoje muito aquele negócio do politicamente correto, tal, não sei o que. Já pensou pregar? Olha, Jesus foi convidado para uma festa de aniversário lá. Você vê lá em Lucas capítulo 11 isso. É até cômico você ver Jesus entrando numa festa e ele começa a falar só coisa negativa lá dentro da festa. Ele fala assim, olha, não fique convidando as pessoas que você quer receber, convide os pobres, tá? Olha, se você for sentar, não senta nas primeiras fileiras, não. Ele começa, parece um Jesus ranzinza até, né? Mas a verdade é que Jesus ele veio justamente mostrar esse ponto. E só ele podia fazer isso. Não tem gente boa. Quando falaram para ele assim, bom mestre, o jovem rico, né? Bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? A gente fala muito ali da ênfase que ele deu de vender tudo e tal, né? Mas tem uma frase que Jesus fala no início do diálogo, por que me chamas bom? Bom só há um que é Deus. Cara, isso é radical. Jesus passou a faca ali em todos, até nos discípulos. Na verdade, a maioria das ações de Jesus, se você parar para analisar, por que Jesus curou um cego, por que ele curou o cara da mão ressequida, por que ele curou um leproso, a maioria das ações dele, se você perceber, está destinado aos 12. E ainda um é pecador ainda, lá. Tudo que ele fez no ministério foi para arrancar esses 11 da mão de Satanás e prepará-los para a missão. Tudo que Jesus faz para nós é nos tirar de um estado de pecado. O problema de a gente achar que a gente subestima o mal. Eu escrevi aqui na lição, né, lendo, né? Não subestime o mal, porque o mal é mal e gera morte. Sabe? Não subestime o pecado. O pecado é mal, destrói você, destrói sua família, destrói seus queridos, causa sofrimento. Mas também não subestime o bem. O bem é poderoso, Deus é poderoso. Ele nos enviou o Espírito Santo, o outro Consolador, ele morreu na cruz do Calvário por nós, ele nos dá poder para nós vencermos qualquer deficiência de caráter. Seja herdada, seja adquirida, a questão não é você olhar para você, a questão é você olhar para Cristo e cumprir a missão dele, o chamado dele.
Quanto menos você olhar para você, é melhor. Sabe? Olhe para Cristo e cumpra a missão, pregue o evangelho, leve a mensagem de salvação para as pessoas e a transformação sua vai acontecer por consequência. Ele já vai estar operando a transformação. E nós temos a escolha de semear para a carne, né? Como se mencionou, orgulho próprio, né? Presunção, esse desejo que a gente tem de querer ser melhor do que os outros, ou aparentar ser o que a gente não é. A gente pode semear para a carne. E a gente vai colher, né? Ou a gente pode semear também a colheita do Espírito, né? E colher vida eterna. E essa mudança é hoje, viu? Agora, né? Agora. É isso aí. Bom, gente, nós aprendemos aqui nesse finalzinho aqui que a gente precisa ter claro em nossa mente nessa relação que existe entre ser salvo pela graça e crescer na graça, né? A gente foi salvo pela graça, mas Deus espera que a gente amadureça, que a gente cresça, se desenvolva, e não tem ambiente melhor, não tem atividade melhor, não tem missão melhor do que se envolver nessa grande colheita, né? E é assim que a gente vai aprender a ser alguém mais parecido com Cristo. Achei muito legal aqui ainda na parte da quinta-feira, para quem decidiu ver uma vida de obediência para a glória de Deus, o coração deles é um com o coração de Jesus, e tudo o que eles querem é o que ele quer. Para chegar a esse nível aí, viver em cada nível, em cada fase da minha vida, à altura daquilo que ele me revelou, né? Viver uma vida de santidade, né? De entrega. Quando a gente fala de santidade, fala do livro de Levítico, por exemplo. E é estranho Deus falar de santidade, e ele começa lá no capítulo 11, sede santos porque eu sou santo, 11:45, e aí ele começa a falar de alimentação. Ele não está falando de espiritual, tal, ele está falando de alimentação, que você coloca na tua mesa para você se alimentar dia a dia, vai definir se você está construindo um caráter para santidade ou não. E aí depois, no capítulo 12, ele fala sobre apresentar a criança. Então é desde cedo. É até, na verdade, desde o ventre. O modo como a mãe vive na gestação vai influenciar até o desenvolvimento do caráter do filho. Como ela se alimenta, como ela se relaciona, como é que ela está levando essa gravidez, esse desenvolvimento. Tudo isso são pilares, tijolinhos que vão construindo o caráter ali. Mas volto a dizer, Deus não subestime o mal, mas não subestime o bem. Deus tem poder para transformar qualquer caráter. Por isso que é a obra de uma vida toda, né? Ao ter sido vivenciada a vida toda. Só terminando aqui, ler o último texto, é lei. Tanto, escuta isso aqui, hein, jovem, estão ouvindo em casa, nesse podcast, algum áudio aí no YouTube, olha, é lei, tanto na natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. A mente se adapta de maneira gradual aos assuntos com os quais ela se ocupa. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais alguém estará acima de seu padrão de pureza, bondade ou verdade. Bom, me diga com quem andas que eu te direis quem é, né? Tudo que eu plantar, tudo que eu plantar, né? Eu vou colher. Essa é a experiência que Deus espera que cada um de nós tenhamos essa segurança, né? De que se a gente ocupar a nossa mente realmente com o que Deus pede e espera de cada um de nós, naturalmente a gente vai se adaptar e vai se acostumar e vai amar aquilo ali, aquilo que ocupa nossa mente, nosso coração, nossas atenções, aquilo que a gente reverencia, né? Por isso, temer a Deus e dar glória, né? É inteligente adorar a Deus, né? E viver para a glória dele. Bom, eu queria agradecer mais uma vez aqui, Cândido, mais uma vez aí pela parceria. Foi uma honra participar. Muito legal, obrigado pelo esforço de vir aqui, muita atividade lá também, você veio para cá. A gente fica muito feliz, tá? De você estar aqui com a gente. Érica, você, demais, hein? Muito obrigado aí pela participação, foi muito legal. Me senti aqui diante de uma profetisa. Dá para substituir o Fabrício pela Érica já, não dá, Cândido? Eu creio, hein? Eu creio. E obrigado, Alexandre, pelos insights aí, pelas conexões, pelas ligações, pelo incentivo, né? De nos motivar aí com as suas falas, com a sua compreensão e experiência já de andar com Deus, de que Deus quer que a gente tenha uma experiência de crescimento, desenvolvimento, né? De uma vida de santidade. Obrigado mais uma vez, tá? Valeu, Érica, você pode orar com a gente aí? Posso sim. Oremos. Pai Santo que está nos céus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque tudo que foi falado aqui foi o plano do Senhor para a nossa vida e que possamos pôr em prática, para que um dia, quando o Senhor voltar,
possamos estar prontos para subir contigo nas mansões celestiais. Amém. Amém. Tudo isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Érica. Bom, queria agradecer a você também que tem acompanhado o nosso podcast. Obrigado por sua companhia. Esperamos que esse conteúdo, esse material, de alguma forma, te motive a tomar uma decisão. Lembrando que não existe neutralidade. Nessa grande colheita, a gente tem que tomar uma decisão. E embora Deus já saiba dessa grande colheita, Ele já destinou isso, é a gente que vai escolher de que lado a gente quer estar. E não esquece, tá? Que é uma escolha diária. Foi um prazer te receber aqui mais uma vez. Espero que esse conteúdo abençoe. Compartilhe esse conteúdo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, e acompanhar também o conteúdo do podcast. E também compartilhar esse conteúdo que está lá no YouTube ou na plataforma de áudio que você achar melhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nos encontramos em breve aí no nosso próximo episódio. Vem aí o terceiro episódio e vai ser incrível. Vamos entrar aí um pouquinho mais aí, precisamente na mensagem de Deus para os nossos dias. Até lá, um abraço, nos vemos em breve.